Quero convidá-lo a se colocar mais uma vez de pé e abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Eu quero ler com você de forma alternada, do verso 1 ao verso de número 10. Primeiro Crônicas 4, do verso 1 ao de número 10. Um texto sobre a genealogia dos filhos de Judá, os descendentes de Judá. Diz assim o texto das Escrituras. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas, e era o nome da irmã deles, Azelelpone. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Nará. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etã. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Podem sentar, queridos. Isaac Newton nasceu no ano de 1642 na Inglaterra. Esse homem se tornou um dos mais ilustres cientistas da humanidade. Grandes contribuições no campo da física e da matemática, mas não parou por aí. Newton também, ele ficou conhecido como um grande contribuinte para a filosofia, para a astronomia e para outras ciências. Morreu no ano de 1727. Viveu, portanto, nos séculos 17 e no século 18. Um homem religioso. Um homem que ainda, ao nascer, não conheceu seu pai, porque seu pai, cujo nome também era Isaac Newton, havia falecido 3 meses antes do seu nascimento. Newton era filho de uma família próspera, uma família de fazendeiros. E Newton nasce em meio a essa perda e vive durante um bom período da sua vida ainda sobre a estigma da perda de seu pai. Conhece o esposo, o novo marido de sua mãe, ela se casa novamente, e o seu padrasto era um pastor anglicano. Embora as relações de Newton inicialmente com seu padrasto fossem muito ruins, e por conta disso ele viveu uma parte da sua existência de forma muito revoltosa, de temperamento difícil, um dia algo aconteceu na vida de Newton. E não foi o fato de uma maçã que cai sobre a sua cabeça, e daí vem a questão do trabalho de Newton sobre a lei da gravidade.
mas porque um dia, de fato, Jesus Cristo entrou na sua vida. Na biografia de Newton, nós encontramos historiadores mais sérios falando sobre a sua contribuição no campo da teologia. No campo da ciência, nós sabemos que trabalhos importantes que ele editou, como a Lei da Gravitação Universal, esse foi um dos grandes dos seus trabalhos. Depois ele vai editar outros, como as suas as 3 leis de Newton. A primeira sobre o princípio da inércia, a segunda sobre o princípio da dinâmica e a última sobre o princípio da ação e reação. Para esse célebre cientista inglês, que era bastante religioso, ele faz a seguinte afirmação, preste atenção. A estabilidade das órbitas dos planetas implicava em reajustes contínuos sobre as suas trajetórias, impostas pelo poder de Deus. O que Newton está dizendo em alto e bom tom é que Deus é quem governa o universo. Por mais que a ciência tente racionalmente colocar de lado, excluir a ação divina, o protestante Newton dizia que Deus interfere nas órbitas dos planetas do universo. E ele declara, num momento importante da sua vida, que ele só consegue olhar além dos seus limites, olhar além das suas dificuldades, porque um dia ele subiu, se colocou sobre os ombros de gigantes. O tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã é vivendo além dos limites. Vamos falar juntos? Vivendo além dos limites. Mais uma vez, vivendo além dos limites. Quando nós recorremos aqui às Escrituras e a esse texto no capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, nós encontramos muito mais do que uma genealogia. Nós encontramos muito mais do que a história do povo da tribo de Judá. Nós encontramos aqui o destacar da história de um homem que também lutou contra as dificuldades do seu tempo. Lutou contra as situações que poderiam ter colocado ele para baixo, perdendo o foco não só do seu horizonte, mas daquilo que viria muito além. A história de Jabes é, sem dúvida alguma, uma das histórias de biografia mais curta da Bíblia, mas também era, se não, a mais sugestiva para nós. Por quê? Porque ele era da tribo de Judá. A palavra Judá significa louvor. O nome Judá, Yudá, no hebraico, significa louvor. E ele se torna, segundo aqui a narrativa do texto que você observou comigo, o mais ilustre de seus irmãos. Se você vê comigo, do versículo 1 até o versículo de número 8, discorre o narrador, o escritor, sobre a descendência de Judá, sem dar nenhuma nota de destaque aos nomes que aqui estão. Mas quando você para no versículo de número 9, você percebe que ele declara que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Mas em contrapartida, nos diz aqui o texto, o mesmo versículo de número 9, que sua mãe lhe dá um nome que traz a estigma da insatisfação, a estigma do sofrimento, de algo que não foi bom para essa mulher. E o nome Jabes significa, porque com dores o dei à luz. O nome Jabes significa exatamente isso. Recebe um nome de pesado estigma. Você consegue imaginar isso? Receber um nome, porque Jabes significava isso. É como se alguém dissesse, olha,
Por que com dores o dei à luz? Vem aqui me ajudar. Era assim que ele era chamado. Porque o nome desse rapaz era um monumento ao sofrimento de sua mãe. O nome desse moço, na verdade, colocava para todos como se num outdoor. Angústia dessa mulher. Mas é interessante que Jabez, segundo as Escrituras, por ter sido mais nobre do que seus irmãos, demonstra que ele não viveu passivamente aceitando a decretação do nome de sua mãe por ele. Ele sacode a poeira. Ele muda e vira o jogo. Ele busca olhar além dos horizontes e não aceita derrota na sua vida. Meus irmãos, eu e você precisamos atravessar a fronteira das coisas que nos limitam na vida. O tema dessa mensagem é vivendo além dos limites. Nós vamos aprender com este homem que quando ele esperou em Deus, quando ele buscou a Deus, quando ele deixou o seu coração nas mãos de Deus, ele não deixou que o seu nome e que as marcas negativas, não só daquilo que sua mãe lhe deu por herança no nome, mas como as pessoas poderiam passar a enxergá-lo por conta disso. Ele não aceitou. Por isso a palavra de Deus nos chama nessa manhã a eu e você nos desvencilharmos daquelas coisas do passado, porque num ponto remoto da vida de Jabes, ele recebera um nome que poderia ter marcado a sua vida negativamente. Nós precisamos, como disse Isaac Newton, subirmos nos ombros de gigantes e olharmos para a vida com um farol bem alto. E esse farol bem alto que ilumina a nossa caminhada e que abre, descortina os nossos olhos para percebermos que há algo muito além do sofrimento, da dor, da angústia, daquilo que nos paralisa, daquilo que pode nos colocar para baixo. Existe uma promessa de Deus de sermos vitoriosos. E é isso que ele fez. Nós vamos descobrir por que então Jabes foi mais nobre do que todos os seus irmãos. Em primeiro lugar, ele se torna mais nobre do que os seus irmãos, porque ele rogou a bênção de Deus. Ele rogou a bênção de Deus. Vamos repetir juntos? Ele rogou a bênção de Deus. Está no versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel dizendo, ele invoca o nome do Senhor. E quando nós invocamos o Deus vivo, e não a um ídolo morto, nós estamos recorrendo à fonte certa e segura, que vai trazer sobre nós a sua bênção, a bênção do seu cuidado, a bênção do seu consolo, a bênção de orientação segura para a nossa vida. E ele toma um clamor profundo na sua alma, como ele diz, ó, tomara que me abençoes. Irmãos, somente através desta mão benfazeja de Deus estendida sobre nós, nós podemos sair dos desertos mais escaldantes da nossa vida. Eu não sei qual deserto que você tem passado. Eu não sei qual a situação que você está vivendo aqui hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós invocamos a bênção do Senhor, quando nós rogamos a bênção do Senhor desfaz todo o nosso desgosto. A bênção do Senhor abre os nossos olhos para percebermos na pessoa inaudita de Jesus Cristo, que temos nele uma proposta clara de redenção, uma proposta clara de recebermos uma bênção muito maior, que vem da sua graça, que alivia-nos dos nossos pecados, dos fardos da nossa alma, muitas vezes cansada pelos embates de lutas sem fim. A palavra de Deus nos declara que a bênção de Deus nos enriquece, o nosso Deus é aquele, segundo Paulo declara, aquele que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, está lá em Efésios. Que coisa maravilhosa! Nosso Deus,
é aquele que tem prazer em nos abençoar. Jabes sabia disso e rogou a bênção do Senhor. Você, quando vai planejar a sua vida, quando você vai sair de casa para o trabalho, quando você está se deslocando para a igreja, quando você está saindo para fazer compras num supermercado, quando seu filho sai para os estudos, quando a sua esposa sai também para o seu trabalho, seu marido também vai para o trabalho, quando vocês saem para uma festa, vocês têm buscado a bênção do Senhor. Vocês têm se reunido para um momento em família para dizer: Senhor, abençoa-nos, Deus. Essa foi a oração do salmista no Salmo 67, quando diz no seu finalzinho: abençoa-nos, Deus, e os confins da terra o temerão. Porque as pessoas verão, na sua e na minha vida, que somos de fato abençoados e marcados, não estigmatizados pelo medo, pela dor, pela derrota, mas pela bênção de Deus. Em segundo lugar, o versículo 10 também nos diz que ele pede a Deus o alargamento de suas fronteiras. Ele pede a Deus o alargamento de suas fronteiras. Vamos falar juntos? Ele pede a Deus o alargamento de suas fronteiras. Veja o que ele declara aqui: ó, tomara que me abençoes. Ele rogou a bênção de Deus, mas ele também diz que me alargue as fronteiras. Ah, queridos, Jabes não era um homem acomodado. Muitas vezes somos tentados, quando chegamos a um momento tão bom na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, até nas nossas coordenações de trabalho na igreja, somos tendenciosos a nos acomodar. E achamos que chegamos no limite. Nós precisamos entender que para vivermos além das nossas limitações, além dos nossos limites, nós precisamos ter a fé que nos faz declarar diante do Senhor, rogar diante do Senhor, que Ele alargue as nossas fronteiras. Irmãos, não pode haver limites para aquele que quer servir ao Senhor, sendo bênção na vida do seu próximo. A palavra do Senhor nos declara que somente através da bênção de Deus nós podemos ter esse desejo de ver um Deus que nos mostra quanto temos ainda que conquistar. E eu não estou falando aqui simplesmente de aspectos que nos trazem um sentimento e desejo de conquista no âmbito da nossa existência para o material. É lógico que nós cremos que o cristão que anda de acordo com a palavra de Deus, obediente às Escrituras, vivendo uma vida honesta, vivendo uma vida íntegra, buscando desenvolver o seu trabalho de forma bastante sintonizada com a ética de sua profissão, mas com a ética dos céus, alguém que guarda o seu coração, preserva o seu coração para agradar a Deus, ele será próspero. A demanda dessa prosperidade aqui não pode ser quantificada por valores, por dinheiro, mas ele é próspero. Mas estamos falando de uma prosperidade espiritual, e é isso que ele está pedindo também ao Senhor, que o Senhor alargue as suas fronteiras no âmbito da prática da sua espiritualidade, de ver uma vida realmente que exalte, que adore o Senhor. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você: não basta apenas você se desvencilhar das amarras do passado, daquilo que alguém disse alguma vez em relação a você. Você talvez não tenha um nome com a estigma de Jabes, mas talvez pessoas declararam uma vez no passado para você: olha, você não vai servir para nada, você não serve para nada, você não presta para isso, você é uma pessoa desse jeito, desse jeito e desse jeito, e vão nominando você com adjetivos negativos. Por mais que você se desvencilhe disso, isso ainda não é o suficiente. Você precisa olhar para frente e para além e perceber que Deus te chamou para que você marque a história da sua geração para a glória dele, com uma vida que realmente estabelece alvos arrojados, que glorificam o nome do Senhor. Muitas vezes deixamos de ter alvos ousados, objetivos claros em relação à nossa vida, não só pessoal, profissional, familiar, mas muitas vezes deixamos de ter alvos espirituais. Muitas vezes achamos que a nossa vida espiritual está limitada, e está.
Porque ela está limitada à nossa visão, está limitada aos nossos sonhos. E o pior de tudo é que muitas vezes transferimos a nossa responsabilidade para os outros e dizemos: a minha vida espiritual empacou, ela emperrou por causa de fulano, por causa de Beltrano. Você imagina se Jabes fosse considerar aquilo que aquela que era o maior referencial de sua vida, que era sua mãe, se aquilo que ela disse a respeito dele fosse realmente determinar o seu futuro. Você imagina as brincadeiras, os bullying que ele sofreu na sua infância por conta desse nome. Mas ele simplesmente se desvencilhou de tudo isso, buscou a bênção do Senhor e ainda declarou pela fé: Senhor, alarga as minhas fronteiras, me faz ir além daquilo que eu tenho visto. Me dê os teus sonhos, me dê a tua visão, me dê um coração como o teu, um coração amoroso, um coração generoso, um coração que partilha a vida, um coração que abraça, que acolhe, um coração que tem a generosidade dos céus para ser instrumento de Deus, para fazer diferença na minha geração. E ele o fez segundo as Escrituras. Ele foi o mais nobre dentre todos os seus irmãos. Não pode haver vaidade nisso, não pode haver orgulho pessoal nisso. Desejar ser o melhor para a glória do Senhor requer de nós humildade, mas requer de nós abnegação, requer de nós trabalho, requer de nós esforço, requer de nós uma visão que vai muito além daquilo que temos gerado dentro de nós. Eu quero dizer uma coisa para você: há muito terreno ainda na sua vida para ser conquistado. Eu não estou pregando teologia da prosperidade. Eu estou pregando a prosperidade da teologia, da palavra de Deus para a sua vida. Por que você não evangeliza mais? Por que você não compartilha mais a vida de Jesus com outros? Por que você já não sente mais aquele ardor, aquela paixão de dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor em casa? E suplicar a bênção do Senhor para você e para a sua família? Esses dias conversava com a minha mãe, que está aqui presente, como meu pai acordava pelas madrugadas para orar pela sua família e rogar a bênção do Senhor sobre eles. Uma coisa que me emociona profundamente é quando eu vejo hoje situações que eu tenho vivido e tenho sido abençoado pelo Senhor. Deus tem me dado mimos para a glória dEle, e a primeira coisa que me vem à mente: isso é fruto, é resultado das orações de meu pai, dizendo: alarga as fronteiras da minha família. Alarga as fronteiras da minha família. Nós precisamos ser pessoas que buscam o Senhor, não só por nós, mas pelo que o Senhor alarga as fronteiras dos nossos. Senhor, faz próspera a obra da minha igreja, da igreja do Grajaú, que é a tua igreja, sobretudo. Dá-nos uma visão ousada. Há muita coisa para conquistarmos. Ele, Jabes, rogou ao Senhor que alargasse a sua fronteira. Você tem feito essa oração? Ou você tem sido tímido e tem esperado que as coisas aconteçam? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Em último lugar, eu já estou terminando, irmãos, não quero tomar o tempo da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você para concluir. Há um terceiro aspecto aqui que eu enxerguei nesse texto, e que nos faz ir além das nossas fronteiras, além dos nossos limites. É quando no versículo de número 10 ainda, na oração de Jabes, ele diz assim: que seja a tua mão e me preserves, comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabes está suplicando a presença de Deus. Uma vez o pastor Alex pregou aqui um sermão abençoadíssimo e abençoador, falando sobre, no relato de Moisés, sobre a presença de Deus e a bênção de Deus. Vocês lembram disso? Um sermão inesquecível. A bênção de Deus, ela é necessária e é tremendamente importante para a nossa vida. Nós precisamos clamar pela bênção do Senhor, estarmos debaixo da mão abençoadora de Deus. Mas o mais importante, irmãos, é termos a visão de que a presença de Deus é o que faz de fato com que esta mão esteja sobre nós. Sem a presença dele, a mão dele não estará presente. É a presença de Deus que faz com que os sonhos de Deus,
a vontade de Deus, aquilo que Deus tem planejado para nós, se torne concreto. Jabes não está falando apenas de pretensão sobre coisas. Jabes está falando sobre uma pretensão muito maior. Ele quer Deus. Porque coisas sem Deus, sem a aprovação de Deus, sem a bênção de Deus, sem o mover da graça de Deus, não valem absolutamente nada para a sua e para a minha vida. Se você receber algo onde não haja a chancela de Deus, não queira para você. Porque nós precisamos entender que para além dos nossos limites, as coisas sem Deus não satisfazem a nossa alma. Porque sem a presença de Deus, eu e você não podemos caminhar vitoriosamente. Jesus, lá em João, no capítulo 14, no primeiro versículo, ele declara o seguinte para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse o Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito para vocês. Ele disse: eis que estarei com vocês, é a minha presença garantida, até que tudo aqui se acabe. Até que um dia eu volte. É isso que por inferência ele está dizendo. Ele não declara isso de forma explícita, mas por inferência, até que um dia eu volte. Ele ainda estava presente em seus discípulos. Mas na verdade, ele nunca deixou de estar presente, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei com vocês o meu Consolador. É Ele mesmo, o Senhor Jesus, com a gente. A nossa jornada, querido, jamais poderá ser bem-sucedida se a presença de Deus não for conosco. Porque foi a presença de Deus que protegeu, salvou e cuidou do seu povo no deserto. Nós sabemos disso. Uma nuvem durante o dia para preservá-los do sol. E à noite, uma coluna de fogo para lhes guiar no caminho e aquecer por causa da temperatura muito baixa do deserto. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. É essa presença de Deus que enche a igreja de ânimo, que nos faz continuar a caminhada apesar de tudo que possa ser contrário a nós. Temos a promessa de Jesus. A promessa de Jesus está lá em Mateus 28, 20. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E ele clama, no final, pela proteção de Deus. Eu gostaria que nesse momento você buscasse o Senhor no seu coração. Você orasse. E você colocasse diante de Deus a sua vida. E fizesse uma rápida reflexão no que foi dito. Você pensasse um pouco sobre a importância da vida e do testemunho de Jabes. A vida de Jabes foi uma vida extremamente significativa e significante, apesar de tudo que ele viveu, de forma contrária. Porque ele optou viver além dos limites. Coloque diante de Deus o que te limita, para ser um crente mais ardoroso, para ser um cristão mais apaixonado pelas Escrituras, para viver o valor das Escrituras. Alguém me disse essa semana que a fé começa a ser trabalhada dentro de casa. A fé não começa a ser trabalhada aqui na igreja. É dentro do seu lar. É com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, dobrando os joelhos juntos, entendendo que o mundo lá fora tenta nos oprimir, que os princípios mundanos estão aí tentando nos fazer cegar, tirando a nossa visão daquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. Se coloque diante de Deus agora e ore e peça ao Senhor que Ele abençoe a tua vida, como abençoou a vida de Jabes. Seja ousado, meu irmão, minha irmã. Seja temente a Deus. Viva para agradar e obedecer a Jesus Cristo. Vamos orar.